Pessoal, boa noite, professor Marcos. Olha só, vamos resolver os exercícios de triângulos, retângulos e usar o teorema de Pitágoras. Eu fiz vários vídeos falando sobre isso e agora vamos resolver. Pessoal, tranquilinho, lembrando o seguinte, que o triângulo pitagórico, que eu falei para vocês, né, cuja hipotenusa é 5, o cateto é 4 e o cateto é 3, aqui vai ser muito usado. Olha como que facilita. Então vamos lá. Então a primeira questãozinha, item A aqui. Tem um triângulo retângulo. A hipotenusa, a gente já pode identificar o que é a hipotenusa. É o maior lado de um triângulo retângulo. Então a hipotenusa aqui, eu já sei que é o 25, olha lá. É o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Então você tem um triângulo retângulo. Cadê o ângulo de 90 graus? Está lá. Quem que é o lado oposto? É a hipotenusa. Então a hipotenusa aqui, 25 centímetros. Um cateto vale 20 centímetros e o outro a gente quer descobrir. Pessoal, no triângulo retângulo pitagórico que a gente falou, ele era o seguinte triângulo. Ele era isso aqui, ó. Um cateto valia 4. Outro valia 3 e o outro valia 5, certo? Então, a partir disso, todos os triângulos retângulos que forem proporcionais a essas medidas, ou seja, se pegar esses lados e multiplicar por algum número, vai ser um triângulo pitagórico. Então, aqui, gente, perceba o seguinte, que esse 25 aqui, ó, o 25 é a mesma coisa que 5 vezes 5, olha só, o 25 é a mesma coisa que 5 vezes 5, certo? O 20 é a mesma coisa que quem, gente? Que 5 vezes o 4. 5 vezes o 4, olha só. Então aqui a gente tem que notar o seguinte, que esse triângulo aqui é um triângulo pitagórico, sendo que a hipotenusa aqui é 5, ó, está sendo multiplicado por 5. O cateto aqui é 4, está sendo multiplicado por 5, ou seja, esse triângulo retângulo aqui, gente, é um triângulo pitagórico, que a partir desse aqui foi multiplicado por 5, o outro lado por 5, e esse lado que vale 3 também multiplicado por 5. Então, com isso a gente já acha o x sem precisar colocar o teorema de Pitágoras, certo? Então esse aqui é um triângulo pitagórico que a partir desse aqui as medidas foram multiplicadas por 5. Então cada lado foi multiplicado por 5. Então aqui quer dizer o quê? Quer dizer que esse lado aqui vai ser o 3 do triângulo pitagórico, só que multiplicado por 3. Lá, então 3 vezes 3, 9. Esse lado vai ser 9, certo? O x então é 9. Olha o triângulo pitagórico aqui, gente, ó. 3, 5 e 4. Então, todas as medidas foram multiplicadas por 5. Se usasse o teorema de Pitágoras, iria achar a solução também, tá? Então, a resposta aqui, 9 centímetros. Olha lá, 9 centímetros, tá bom? Certo? Depois comentem o que vocês não entenderem. Item B. Triângulo retângulo. Reparem mais uma vez, gente. Olha o triângulo pitagórico. A hipotenusa é 5, um cateto é 4 e outro cateto é 3. A partir disso, o triângulo retângulo está aqui. A hipotenusa é o x. A hipotenusa é o x. Olha lá, certo? Dá para resolver o teorema de Pitágoras? Dá de novo, gente. Mas olha só, o 8, gente, o 8, ele é o quê? Ele é 2 vezes o 4, ó, 2 vezes o 4. Olha lá o 4, ó, é um cateto. Olha o 4 nosso lá, olha o 4. O 6 é a mesma coisa que 2 vezes 3. Olha o 3 aparecendo aqui, ó. Olha o 3 aqui, ó. Olha o 3 aqui.
3, 4, e o outro só pode ser o quê? Então, gente, esse aqui também é um triângulo pitagórico, só que as medidas estão sendo multiplicadas por quem? Por 2. Então, aumentou, é a mesma coisa eu pegar essas medidas aqui e multiplicar cada uma por 2, ó. Multiplicou aqui por 2, multiplicou aqui por 2, então vai ser o quê? 5 vezes 2, ou 2 vezes 5. Então, já achou o x aqui, ó. O x vai ser 2 vezes 5, que é quanto? É 10. Pronto. Já achou a medida sem precisar usar o teorema de Pitágoras. Tá bom? Vamos para a letra C. Depois vocês voltam o vídeo, tá? Se quiser, comenta. Então, a resposta aqui, 10. Se fosse centímetro, a gente colocaria, né? Resposta 10, certo? Gente, letra C. Triângulo, retângulo também. E olha só, se algum aluno percebeu isso, perceba o seguinte nesse triângulo, retângulo aqui, ó. Um cateto vale 6, outro cateto vale 8 e a hipotenusa vale 10. É um triângulo pitagórico, né? Foi multiplicado, as medidas do triângulo pitagórico foram multiplicadas por 2. E aqui mesma coisa, gente, ó. A hipotenusa é 10, a hipotenusa é 10. Um cateto vale 6, um cateto vale 6. E o outro cateto só pode valer quantos? Só pode valer 8, gente. Então, também é um triângulo pitagórico, né? Que as medidas foram multiplicadas por 2, certo? Então, aqui, ó, é igualzinho esse triângulo aqui, ó. A medida é 10, 6 e 8. Então, vai pegando essa manha. A partir desse triângulo aqui, a gente já fez, esse triângulo foi multiplicado, as medidas dele foram multiplicadas por 3, certo? Essa daqui também, entendeu? Ah, gente, só um detalhe aqui, ó, um errinho aqui, ó, preste atenção, aqui é 5, ó, é 5, 5 vezes 3 que é 15, tá bom? Olha lá, porque as medidas desse triângulo retângulo foram multiplicadas por 5, ó, 5 vezes o 4, 5 vezes o 5 e 5 vezes o 3, ó, certo? Então, dê uma olhadinha e dê uma arrumadinha ali, tá bom? Então, vamos voltar para cá. Então, gente, aqui esse triângulo retângulo é a mesma coisa desse, ó. A hipotenusa é 10, um cateto vale 6. Então, se eu já tenho essas duas medidas, basta duas medidas, gente. Eu só posso usar, né, o triângulo pitagórico se eu conhecer duas medidas. Eu conheço duas aqui, então aqui é 2 vezes 5, aqui é 2 vezes 3 e aqui é 2 vezes 4. E 2 vezes 4 é 8. 2 vezes 4. 2 vezes 4. Que é 8. Pronto. Achamos a medida x, 8. Certo? Tá bom, gente? Depois volta o vídeo, comentem. Tá? Não esqueça de olhar aqui. Gente, item D. Triângulo, retângulo de novo. Só que nesse triângulo retângulo, ele não é pitagórico. Por quê? Porque um cateto, olha só, o cateto vale 5. No triângulo pitagórico, quem vale 5 é a hipotenusa, olha só. Então, logo de cara, eu já descarto, gente, o triângulo pitagórico. Então, nesse exemplo aqui, não vai funcionar o triângulo pitagórico, tá bom? Então, vamos lá. Então, vamos identificar nesse triângulo retângulo quem que é a hipotenusa. Olha lá, a hipotenusa é o lado oposto ao ângulo de 90 graus, ó. A hipotenusa é a letrinha C. Então, vamos embora. Então, C, a hipotenusa é o teorema de Pitágoras, a gente vai aplicar agora. Então, C ao quadrado. Vamos para cá. C ao quadrado. A hipotenusa ao quadrado é igual um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Aí, gente, esse é o teorema de Pitágoras. Vamos agora fazer as contas, né? A letrinha que a gente copiou ao quadrado. 5 ao quadrado é 5 vezes 5, que é 25. 12 ao quadrado, 12 vezes 12, 144. Se tiver dúvida, faça lá no cantinho. 12 vezes 12, 144. Somando, então, essas medidas, fazendo aqui as continhas, dá 169. Gente,
a medida C ao quadrado é igual a 169. Como a gente está falando de uma medida aqui, é lado, a gente está falando de lado, essa medida daqui até aqui, gente, é lado de um triângulo, né? Então não pode ter medida negativa. Então qual que é o número multiplicado por ele mesmo que dá 169? Então, ou seja, vai ser a raiz quadrada de 169. Qual que é o número multiplicado por ele mesmo que dá 169? É o 13. 13 vezes 13, 169. Olha lá. Certo? Então tá aí, gente. Teorema de Pitágoras só aplicamos nesse aqui. Tá?